Como é que foi essa fundação de Piauí? Como surgiu assim a ideia de fundar o capítulo? Assim, a fundação de Piauí foi... Primeiro, assim, dizer que foi um sentimento muito bacana, assim, né? Esse movimento de acompanhar o surgimento de uma nova organização do zero e acompanhar os primeiros passos dessa organização. Eu fui eleito regional no Conrod de Itapetinga, em 2014. E eu fui eleito salvo engano, acho que foi dia 28 ou 29 de novembro, eu não lembro, fui instalado. No outro dia teve uma investidura. E aí, quando acabou a investidura, o tio Tassi, que era o oficial executivo da época, me chamou. Falou, não, quando acabar a investidura, quero conversar com você e tal. Ia ter um entretenimento no clube lá, um bar, um negócio lá. Só que eu tinha que vir pra Conquista. Eu falei, não, a gente conversa antes. Sentamos lá, conversamos. Ele falou, quais são os seus planos e tal. Eu, apesar de ter me candidatado, tinha outras expectativas, né, dentro do exercício do cargo de regional naquela época, mas ele foi e me situou, né. Ele falou, você vai fazer o quê? Eu falei, não, minha primeira reunião, eu falei, não, eu vou no Guardiões, eu vou visitar o Guardiões. Porque era um capítulo que era um pouco distanciado do capítulo Conquistense e o meu adversário na eleição era do Guardiões, eu queria ir lá para poder a gente estreitar os laços, né? Assim, dizer que foi só uma eleição. Ele falou assim, não, você vai para Ipiaú semana que vem fazer uma cerimônia de apresentação da Ordem Demolei. Aí eu já gelei, né? Eu falei assim, como assim? Que cerimônia de apresentação da Ordem? Que Ipiaú? Não sabia que estava tendo esse movimento lá. Até então. Até virar o meu primeiro dia como regional. Né? Ele falou, não, os maçons de lá me procuraram. Ele tinha relações com a maçonaria naquela região ali. Sobretudo também por conta do rito de York, né? Que houve um movimento também de instalação de lojas de York naquela região. E aí ele falou, não, os maçons me procuraram, eles querem instalar um capítulo. E aí a gente marcou uma cerimônia de apresentação lá no próximo sábado, acho que era 5 de dezembro de 2014. E você vai lá com os meninos e faz a cerimônia. Aí eu falei, mas eu vou apresentar o quê? Ele falou, não, basta uma cerimônia pública, naquela abertura e encerramento público já é uma cerimônia. Teve a cerimônia das flores também. Isso, foi a cerimônia da luz. Aí eu falei assim, tá, tudo bem, mas você vai comigo, né? Ele falou assim, eu não vou não, quem vai é você. Ele falou assim, quem vai pro Guardiões sou eu. Aí eu falei, tá bom, tudo bem. Fiz de costume, né? Mas assim, a primeira missão era uma coisa totalmente nova. Aí eu entrei em contato com o mestre conselheiro do capítulo 7 de setembro, que era o irmão Bruno Santiago, que também foi muito importante nos primeiros meses lá do capítulo de Piauí. Essencial. E falei, Bruno, a gente já tinha desenvolvido uma amizade e tudo. Porque naquela época também os capítulos tinham uma cultura de intervisitação assim, muito consolidada, né? A gente costumava, e mesmo Jequié, 150 quilômetros, a gente ia a Jequié, eles vinham para a Conquista, a gente tinha muito uma proximidade. Aí eu falei com ele, a gente vai fazer uma cerimônia assim assado, em Piauí, no dia 5 de dezembro, vai ser na Câmara de Vereadores. Monta a nominata aí que eu vou presidir a reunião, e aí a gente monta aquela nominata da cerimônia pública, e aí vamos fazer a cerimônia da luz. Aí ele escolheu o irmão, Ademilton Dantas, para fazer a cerimônia da luz, e nós fomos. Eu fui pra Jequié na sexta-feira, à noite, sozinho, peguei o busão e fui. Não tinha um tio Araújo para levar a gente pros cantos, né? E assistir os compromissos. Fui pra Jequié, participei da reunião lá, que era na sexta-feira à noite. Participamos da reunião. E naquela ansiedade, eu falei, e aí, tal? Aí Bruno falou, não, tá tudo certo aqui. Aí a gente já arrumou transporte, tudo, vamos pra Ipiaú. A gente foi numa Kombi lá no sábado, fomos pra Ipiaú. Na Câmara, o tio Sebastião nos recebeu. Acho que o tio Sebastião era venerável. O venerável da época. Muito gentil, assim, muito carinhoso. E quando eu cheguei lá em Ipiaú, que eu conheci o tio Sebastião, eu já me desarmei, assim, fiquei muito tranquilo, porque você via essa empolgação, a alegria que eles estavam de receber os demolês lá na cidade. E a expectativa que eles tinham de começar esse capítulo, né? Como um pai que tá esperando o filho nascer, né? Tá naquela ansiedade, assim, o menino vai nascer e tal. E fizemos a cerimônia. Naquele mesmo dia, a gente levou algumas fichas. Na época, as fichas eram um pouco diferentes, né? As petições de ingresso. E aí, os meninos de Jequié, os demolês, ficaram responsáveis por receber lá o preenchimento das propostas. Fizemos a cerimônia pública, a Câmara lotou lá, todo mundo ficou muito feliz e empolgado. E aí, nós viemos para a Conquista. Só falei para Taz, a missão cumprida. Ele, ótimo. Sim, tá tudo certo. A missão foi cumprida. Voltamos com mais de 20 propostas preenchidas. Eu acho que foram 25, assim, eu tenho... Eu compartilhei com você no Compartilhou. drive, né? Acho que foram 25, mas no final acabaram iniciando mesmo 21. 21, né? Eu acho que era isso mesmo. Aí, foi isso tudo em dezembro de 2014. Foi minha primeira semana como regional, foi já envolvido nos preparativos dessa cerimônia de apresentação. Mas o capítulo só foi ser realmente instalado em março de 2015. Né? Com cerimônia de iniciação, elevação no mesmo dia e a instalação dos oficiais. O dia foi longo. E foi rápido. Assim, foram 3 meses, né, se você considerar que nós estivemos em Ipiaú no dia 5 de dezembro e a cerimônia de instalação foi no dia 7 de março. Aí você tira
festas de final de ano, janeiro, que não tem Demolei praticamente, foi fevereiro e março, para poder fazer os trabalhos. Os maçons foram muito diligentes lá, de confeccionar as capas, os materiais, providenciar as joias, rituais, tudo. Assim, o capítulo tava zero bala, tinha ritual para todo mundo, tinha todos os guias, né, esses guias que a gente tem no site do Supremo Conselho, eles tinham todos físicos, né? Uhum, sim. Comprados junto da Demolei Shop. Monitor de cerimônias. Monitor de cerimônias, tudo zero bala, assim. E aí, para a instalação foi isso, né? Depois desse pontapé inicial, no dia até teve um churrasco na casa de um maçom lá, né? De Piauí, de Antônio Carlos. Depois da apresentação, a gente teve um churrasco lá. E sim, mas depois os maçons que tomaram conta dessa parte de logística, e nós aqui da Terceira Oficialaria na época, Poções já estava instalado quando a gente foi fazer esses preparativos para instalar em Piauí. Montamos a nominata regional, né? Assim, eu presidi os trabalhos de iniciação ao grau Demolei. Os cargos foram distribuídos entre os oficiais da região toda. A região toda compareceu. Tapetinga, Poções, Conquista, todo mundo foi. E uma parte da elevação lá que é diferenciada, né? Que eu não posso falar, não sei se tem grande insight que o pessoal de GQE fez. A instalação foi o mestre conselheiro estadual da época que presidiu. Foi uma cerimônia muito bela, assim. Contou com a presença de autoridades maçônicas, contou com a presença de tio Eurico, que era o grande mestre na época. E a gente ainda ficou lá e ficou o final de semana toda lá naquela região. Eu fui pra GQE na sexta, mesmo esquema, reunião, tal, certo? No outro dia a instalação, que foi um dia longo, como o Redson falou. Mas foi bom porque as tias e os tios nos tratavam muito bem, comida, colchão, o que a gente precisava estava lá. E no domingo a gente ainda fez uma reunião com os meninos para passar as primeiras instruções e dividir os cargos. Assim, de forma resumida, né? Assim, foi assim que surgiu o capítulo em Piauí. E desde então tá aí, graças a Deus, 100% ativo. Infelizmente não pertence mais à terceira, mas... Então a terceira da época era Conquista. Conquista, com 2 capítulos. Itapetinga, Poções, Jequié e Piauí. Então eram 6 capítulos. O Priorado Nobres Cavaleiros da Fraternidade. 2 castelos, porque já tinha um castelo Príncipes da Alvorada e tinha um castelo de Jequié, Príncipes do Sol, que foi instalado, acho, pouco depois do Príncipes da Alvorada. E era uma região bem extensa, assim, né? Tanto territorialmente como na quantidade de organizações. Mas isso era interessante à época, que mesmo uma região tão grande, tipo de ponta a ponta, né, Itapetinga, até sei lá. Até Piauí. Eram o que, uns 350, 400? 300 km, velho. E assim, a gente tinha uma cultura de intervisitação muito forte, a gente se via. Né? E Piauí, como era mais distante, culturalmente já estava mais ligado a Jequié, acho que são 50 quilômetros, sei lá. Isso. É muito perto de Jequié. Então, para mim foi muito, muito tranquilo fazer esse trabalho, porque a gente instalou o capítulo e tinha um capítulo referência do lado que era Jequié, que era o 7 de setembro. Que era um capítulo que tem também muitas histórias folclóricas, mas que era um capítulo muito forte, assim, de procedimento, ritualística, presença maçônica. E o espelho dos meninos de Piauí no início foi o capítulo 7 de setembro. De numerado, né? O primeiro capítulo da Bahia é o capítulo 7 de setembro. Mas o primeiro ativo foi o capítulo Itabuna, o capítulo 40. Mas o capítulo número 19, o primeiro da Bahia, o primeiro fundado da Bahia foi o capítulo de Jequié. Então, né? Já são 40 anos aí desde que foi fundado. 84. Né? Isso, foi esse pessoal que foi a referência lá, né, do capítulo Ipiaú. É interessante porque Ipiaú, tipo assim, já tinha esse sentimento de fundação do capítulo Ipiaú desde os anos 90. Então, tipo, acho que viram a fundação de Jequié, né? Que acabaram que não instalaram naquele mesmo momento, demorou mais alguns anos, mas acredito que o capítulo Conquistense já era uma referência naquela época. Então, tio Edvar Pereira, que leva o nome do capítulo, o nome do capítulo leva, já via esse movimento, e como ele era um maçom que tinha uma boa influência na Bahia, ele já conhecia fazer viagens e tal, e foi assim que ele quis criar o capítulo. Ele deu essa ideia, né? Só que a comunicação naquela época com a grande loja era muito difícil, a comunicação também com os outros capítulos era muito difícil, né? Era uma época que não tinha internet, então era mais complicado ter que fazer essas viagens para entrar em contato direto, ou outras formas de entrar em contato, e por isso que foi perdurando. Infelizmente, o tio Edvar não chegou nem a ver o capítulo a ser fundado, que ele faleceu em 2009, e mas ainda bem que tiveram alguns maçons ali, como o tio Tião, tio Sebastião, que pegou para ele e falou: não, o meu projeto, como a minha segunda gestão de venerável, é fundar o capítulo de Piauí.
E aí aconteceu, acabou conseguindo entrar em contato com o Tassis, tinha o Antônio Carlos, foi muito importante também para fazer essa ligação. E aí aconteceu toda a história aí que Vitor falou.